Ô, pera aí. Para recepção aos novos titulares aprovados em concurso de títulos e provas no período de 21 de outubro de 1997 a 22 de setembro de 1999. Para compor a mesa dos trabalhos, convidamos o excelentíssimo senhor professor doutor Antônio Marcos de Aguirre Massola, diretor da Escola Politécnica da USP. O excelentíssimo senhor professor doutor Barran Agopiano, vice-diretor da Escola Politécnica da USP. O excelentíssimo senhor professor doutor Rubens Guedes Jordão, professor emérito e diretor desta escola no período de 1972 a 1976. O excelentíssimo senhor professor doutor José Augusto Martins, professor emérito e diretor desta escola no período de 1976 a 1980 e 1982 a 1986. O excelentíssimo senhor professor doutor Francisco Romeu Landi, diretor desta escola no período de 1990 a 1994 e diretor-presidente do Conselho Técnico Administrativo da FAPESP. O excelentíssimo senhor professor doutor Célio Tanicucci, diretor desta escola no período de 1994 a 1998. A excelentíssima senhora Márcia Joana Perranta Borga da Costa, assistente técnica para assuntos acadêmicos da Escola Politécnica da USP. Chamaremos para tomar em seus lugares os novos titulares. Professor doutor Delisar Huxco. Professor doutor Oswaldo Luiz do Vale Costa. Professor doutor Darcy Odloar. Professor doutor Wilhelmus Adrianus Maria Van Noy. Professor doutor Giorgio Brietti. Professor doutor Ivanildo Espanhol. Professor doutor Reinaldo Giussi. Professor doutor Lineu Azuaga Aires da Silva. Professor doutor José Roberto Cardoso. Professor doutor José Antônio Jardim. Professor doutor José Roberto Castilho Piqueira. Professor doutor Sérgio Médici de Eston. Professor doutor Moacir Batucci Júnior. Chamaremos agora os membros da congregação para tomarem seus lugares no auditório.
Por gentileza, senhoras e senhores, todos de pé, para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Para o início desta sessão solene, para uso da palavra, ao excelentíssimo senhor diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, professor doutor Antônio Marcos de Aguirre Massola. Acadêmica ligada a uma universidade particular, a maior universidade da América Latina, a Universidade de São Paulo. Essa cerimônia é muito importante porque ela simboliza a entrada em ação dentro de suas novas funções, de novos titulares da Escola Politécnica. São os novos docentes, aqueles a quem vai caber a responsabilidade, a partir de agora, de uma orientação mais incisiva
no papel destinado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, sob o ponto de vista acadêmico dessa escola, sob o ponto de vista de pesquisa e de extensão dos nossos serviços à comunidade. Então, dentro desse momento, para nós é extremamente de grande honra estarmos aqui presentes, na presença dos novos titulares, para oferir a eles um novo diploma, um novo certificado que encerra a sua carreira acadêmica, porém não encerra a sua vida universitária. Então, declaro neste momento iniciada a sessão de intronização dos novos titulares à congregação da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Ouviremos agora o discurso de saudação do professor doutor Francisco Romeu Landi aos novos titulares. Excelentíssimo senhor diretor da Escola Politécnica, professor Dr. Antônio Marcos de Aguirre Ramassol, excelentíssimo senhor vice-diretor da Escola Politécnica, professor Dr. Varran Gautiran, meus prezados amigos ex-diretores da Escola Politécnica, professor Martins, professor Sérgio, professor prezada secretária, dona Márcia, prezados senhores membros da congregação, prezados caros novos membros da congregação, minhas senhoras, meus senhores, antes de mais nada, uma explicação ao público aqui presente. Vocês estão acompanhando uma cerimônia que, curiosamente, até certo ponto, destoa da modernidade. Quando se fala em escola politécnica, o primeiro pensamento que vem à cabeça é o de uma porção de laboratórios com moderníssimos aparelhos e vários cientistas de avental branco, cabelos desgrenhados, óculos fundo de garrafa, monitorando esses aparelhos. Pelos corredores, jovens alegres, risonhos, saudáveis, conversando e rindo, dando ao ambiente um clima de entusiasmo. No entanto, esta cerimônia apresenta um grupo de professores sisudos, vestidos com uma beca preta e um cinto azul, símbolo da engenharia. A explicação. A universidade, ao lado da igreja e do exército, é uma das organizações que vem acompanhando a sociedade de longa data. Sem dúvida, a igreja é a mais antiga delas. Necessária que foi, não apenas para aceitar diversos fenômenos da natureza, mas para garantir a estrutura social, mesmo antes do Estado conseguir se consolidar. Mais ainda, foi ela que deu aos seres humanos o senso de justiça, de ética, de moral, que foram capazes de regrar as futuras ações do Estado. Para a defesa do Estado foi necessário o exército. E para a evolução da sociedade foi necessária a universidade, que gradativamente foi se estruturou a sua capacidade de gerar conhecimento, a de transferir o conhecimento e ser a memória desse conhecimento. Apesar da Biblioteca de Alexandria iniciar a era da geração e da memória, apenas na Idade Média, a universidade começou a criar raízes de organização e independência intelectual, e somente no final do século passado tomou a forma que tem hoje. Esta cerimônia tem um significado para as tradições universitárias. Simbolicamente, os novos titulares que passam a pertencer à congregação são conduzidos ao recinto,
por um grupo de professores, que são aqueles que já constituem a congregação, e designados pelo seu presidente, o diretor da Escola Politécnica. Na Idade Média, e hoje também, é claro, o professor universitário precisava demonstrar conhecimento e saber para fazer jus a esse título. Contudo, não era suficiente. Ele precisava demonstrar ética, moral e afinidades com os demais membros da congregação para ser aceito entre eles, e assim manter a harmonia da orientação a ser imprimida à universidade. Ser introduzido no ambiente da congregação era o símbolo da aceitação. Estas vestes, que nestas ocasiões solenes usamos as nossas becas, e esta cerimônia, são dos poucos gestos que nos restaram de todo o cerimonial que cercava a pompa da aceitação. Procuramos manter ainda estes momentos como forma de manutenção das tradições. São as tradições que nos colocam em comunhão com todos os nossos antecessores e nos comprometem com a manutenção dos padrões de qualidade de ensino e pesquisa que correspondem à nossa história. Falhar nessa missão é repudiar a própria história. Aqui estão hoje reunidos e recebidos oficialmente pela congregação da Escola Politécnica 15 professores que galgam o cargo máximo de sua carreira acadêmica. Uma carreira dificílima, de grandes obstáculos, de uma competição intensa e a qual apenas alguns atingem. Os obstáculos não são apenas de nível de competência, eles demonstraram que a têm. São também de natureza prática, por razões que vão desde honorários, educação dos filhos, casa própria, locomoção, como qualquer cidadão, até o reconhecimento e o prestígio que deve desfrutar. Um levantamento feito junto à opinião pública americana, em 97, para a caracterização das profissões de maior prestígio perante a população, mostrou que engenheiros, cientistas e professores são os mais cotados, com apreciação entre 75 e 85, numa nota que variava de 0 a 100. Superior até mesmo às profissões religiosas, militares, políticas, empresariais. Mas as pessoas que hoje estão reunidas neste auditório sabem bem o significado desta carreira e do cargo que se leva quase uma vida inteira para atingir, lendo, estudando, refletindo, discutindo, ensinando, aprendendo todo dia, toda hora, ao longo de tantos anos. Ensinar os jovens, eis a nossa missão. Vejam que coisa curiosa, referente às nossas reclamações para com os jovens. Vou ler a inscrição feita numa cerâmica encontrada na Babilônia no ano 1000 a.C., publicado no boletim da Academia Paulista de História. Abre aspas. Esta juventude é corrompida em sua essência. Os jovens são maldosos e preguiçosos, jamais como a juventude de antigamente. Estes de hoje nunca serão capazes de manter a nossa cultura. Isto deve soar, na verdade, como uma autocrítica ou uma declaração de intolerância da parte de quem eles escreveu, pois foram justamente esses jovens, e nós entre eles, que conduziram a sociedade até onde ela se encontra hoje. E que fique bem claro, a sociedade piora ou melhora em função dos seus dirigentes e não dos seus jovens. Nossa vida é voltada para o estudante. Todo o nosso esforço e dedicação é feito nesse sentido. O professor precisa ter duas habilidades básicas: ser bom e justo. Ser bom significa ser paciente, tolerante, procurar sempre a melhora. Ser justo significa saber desenvolver e usar estas qualidades na medida adequada da melhoria contínua. A formação de novos engenheiros é a razão de ser da nossa profissão e de nossa vida. Não fazê-lo com toda a dedicação e paixão necessárias significa trair a nós mesmos e a toda a sociedade.
Os conflitos sempre existirão e exigirão de nossa parte a compreensão necessária. A realização do professor é de dar aos estudantes as condições de luta para torná-los os melhores profissionais. Esse é um esforço permanente que por vezes se confunde com o exigir demais. É verdade que exigimos muito, mas não encontrei até hoje nenhum engenheiro que ao longo de sua carreira profissional não manifestasse concordância e orgulho pelos mestres que os tornaram competentes e preferidos nas suas missões. Como diz um colega nosso, o melhor desta escola é ser ex-aluno. A carreira universitária é uma das mais difíceis a ser percorrida. São estes professores titulares, hoje recepcionados para pertencer à congregação, vencedores de uma luta dificílima. Na maioria dos casos, são eles de origem de famílias que lutaram, que se sacrificaram em vantagens materiais para conseguir que seus filhos se formassem. Eles também, na definição de suas carreiras, concentraram esforços para a luta. Quantas vezes não estiveram a ponto de desistir? A recompensa sempre esteve no amor à carreira e em vencer a luta. Senhoras e senhores aqui presentes, perdoem-me se nesse instante me volto para os meus colegas e sem nenhum pedantismo lhes dizer: vocês são os melhores entre os melhores. Parabéns pelas novas funções. Na maior parte das profissões, é possível medir o resultado do trabalho produzido de uma forma perfeitamente quantificada. Por exemplo, um trabalhador na linha de montagem de uma indústria acrescenta ao produto um certo valor que corresponde ao seu salário, acrescido de um lucro que a indústria adiciona. Em outras profissões, não é possível medir dessa maneira. O conforto moral que as palavras de um pastor, de um rabino, um padre ou qualquer outro religioso podem nos dar em hora de aflição, não podem ser quantificadas. A ética e a moral que a religião introduziu nas relações sociais não tem dimensões financeiras. Estas profissões são exercidas em nome do amor. A profissão de professor se situa mais próxima desta última. O que o professor fornece ao estudante é o conhecimento. Conhecimento atualizado, de maneira a dar ao engenheiro que se forma condições de uma atividade profissional digna e bem colocado na hierarquia social. Referi-me anteriormente à necessidade de ser bom e justo. Deixe-me dizer isso com outras palavras. A firmeza e exigência, ao lado da paciência e tolerância, formam o amor à profissão, com o amor à profissão, os ingredientes para a boa transmissão desse conhecimento. O amor ao trabalho, e ele desenvolve a recompensa que lhe satisfaz a alma. Eu fiz alguns cálculos do custo de um professor. Permito-me dizer a vocês que o que a sociedade gasta para manter um professor titular ao fim de aproximadamente 30 anos, que é a média que esses professores aqui presentes têm. Considerei nos meus cálculos os 16 anos dos estudos necessários para se formar em engenheiro, futuro professor, ao custo médio entre o que custa um estudante para o Estado e de uma escola privada. Digo já de imediato que fui mais do que moderado nos meus cálculos, fui conservador. A esse custo acrescentei o que um professor ganha em média ao longo de sua carreira de 30 anos, considerando seu salário médio entre o início e o fim da carreira. O resultado foi R$2 milhões. Isto é, a sociedade investe R$2 milhões para formar um professor titular. Faço um pequeno parênteses aqui para informar que o custo de treinamento de um piloto de guerra americano, treinado para pilotar um F-16, capaz de lançar foguetes inteligentes, com computadores que sinalizam se o inimigo está com radares ou não ligados, que voam em altitude superior ao alcance dos canhões de artilharia, com uma colossal força destruidora de vidas humanas, custa $2,5 milhões. Voltando ao nosso tema.
A Escola Politécnica formou nesses 30 anos, em média, 500 engenheiros por ano e conta para isso com um contingente de 500 docentes, o que dá a média de um engenheiro por ano por docente. Ou seja, cada um desses titulares aqui presentes formou 30 engenheiros na sua vida, que se somados ao custo de R$35 mil para se formar um engenheiro, seria o significado de cerca de R$1 milhão. Desculpem, os números interessam mais pelos resultados finais. Resumindo, cada um dos presentes titulares custou até hoje à sociedade R$2 milhões e devolveu pouco menos de R$1 milhão a ela, na forma de um engenheiro diplomado. Mas não é assim que se mede a relação custo de um benefício do professor titular. Seria como medir a vida humana ou a perda de um braço, perna, mão, pelo valor financeiro que o seguro lhe atribui. Quanto trouxe ele de benefício à sociedade pelas descobertas e contribuições feitas em seus laboratórios? Ou pelo enorme alcance social que os seus projetos de saneamento, estradas, pontes, extração econômica de minérios, pelo controle eficiente da produção de uma empresa, pela introdução e acompanhamento de máquinas ou processos mais eficientes, pela garantia do fluxo de informações, pela organização empresarial, pelo salto tecnológico que as nossas empresas conseguem dar quando recebem um engenheiro altamente qualificado, pela atualização permanente dos conhecimentos a serem ministrados em sala de aula, pelo enorme volume de conhecimento acumulado que eles têm. Estes valores de pouca tangibilidade são dificílimos de se medir. Não existe metodologia até hoje. Faça com que vale a pena investir na sua formação. São centenas, milhares de vezes o retorno que a sociedade faz sobre eles. Não é outra razão pela qual todas as nações do mundo investem o mais que podem, e as nações desenvolvidas o fazem pesadamente também no conhecimento e nas formas de sua transferência. Minha primeira ideia, ao ser convidado para a saudação a estes novos titulares, quando o senhor diretor me formulou o convite, a ideia natural era de fazer um resumo da vida de cada um. Um pequeno relato às senhoras e senhores aqui presentes da vida destes docentes. Contudo, concluir não seria isso viável. Seria até mesmo cansativo. Os currículos são sempre apresentados de forma variável e não seria adequado tentar colocar dentro de um mesmo padrão vidas tão intensas e tão ricas. Uns são mais técnicos do que outros, questão de estilo, mas todos de um profundo conteúdo de conhecimento, de causar inveja a qualquer universidade do mundo. Até mesmo para entender o conteúdo do seu trabalho, é um esforço grande. Os seus trabalhos têm os títulos mais estranhos. Os 15 professores conjuntamente ostentam milhares de títulos como estes, na somatória de todos os currículos que eu tive a oportunidade de ler. Eu colhi alguns aleatoriamente, e vocês acharão muito divertido e ficarão se perguntando se entenderam o que eu disse. Vejam só, um deles: otimização de um coquetel de iniciadores para a polimerização e suspensão de cloreto de vinilo em reator de batelada. Uma contribuição ao estudo teórico e experimental de uma memória RAM estática monolítica com dispositivos NMOS. Recuperadora de clock em estrutura gate array do tipo mar de transistores. Estudos geoidais na América do Sul. Proposta de arquitetura aberta para sistemas de automação. Virou um pouco. Bifurcação célula-nó e faixas de retenção e captura de PLLA. Este ainda vem com um esclarecimento. O esclarecimento é o seguinte: os métodos de teoria de sistemas dinâmicos permitem, de maneira direta, o cálculo das faixas de retenção e captura em PLLA, facilitando os projetos de sistemas de sincronismo. Ficou mais claro agora. Vejam este: Approximation for the optimal stopping and impulsive control of piecewise deterministic processes. Entenderam? Veja este outro: erosão ajusante de extravasores com salto de esqui. Contudo, a leitura dos currículos é riquíssima.
Resolvi então não fazer um resumo, mas destacar alguns trechos de conteúdo humano. E quero aqui agradecer aos colegas pelos momentos de deliciosa leitura. Acompanhar a vida de um professor que viu de perto a espionagem industrial, que ajudou a criar a espionagem industrial, ajudou a criar a superintendência de engenharia básica de uma empresa, é como um romance policial. E ajudar a construir uma disciplina não acreditada pelo establishment é ver a doce vitória daquilo que se acredita. Viver a empresa e viver a universidade é como ter uma dupla personalidade. Uma disciplinadora, de pacotes dourados embalados por frases de impacto, proferidas em língua estrangeira, e outra aberta, especulativa, desafiante. Vejam que maneira linda e extraordinária de encerrar um currículo, citando Dostoiévski. Quanto a mim, nunca fiz senão levar até o extremo, na minha vida, o que vós não ousavais levar senão até o meio termo. Abro outro currículo e encontro um consultor internacional da Organização Mundial da Saúde. Cargo obtido numa acirrada disputa internacional e com uma bagagem constituída por centenas de trabalhos sobre o uso da água em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, aos quais prestou assistência em missões da Organização Mundial da Saúde ou do Banco Mundial. Meu Deus, que orgulho! Abro outro e tenho um especialista em Minas com trânsito mundial. Aliás, trânsito mundial é a tônica comum deles todos. Veja este trecho que retirei de um dos currículos. Resolvi então fazer um estágio numa mina para valer. Viajei tão emocionado que cheguei lá desembarcando de terno. Voltei 40 dias depois, decidido a largar a mineração. Trabalhei todo o tempo na frente da lavra, na poeira e no sol, desde as 7 horas da manhã até o anoitecer. A cidade era pequena, sem opções de dança, música, esportes e lazer cultural. Não queria minha vida assim para sempre. E achando que a vida de mineiro era só essa, decidi ir para a engenharia civil do Mackenzie. Felizmente era difícil a transferência e acabei desistindo. Felizmente para nós também, que temos a felicidade de tê-lo aqui hoje, competente, produtivo, querido pelos alunos, com intenso trabalho comunitário na favela de São Remo, aqui ao lado da USP, e um grande contador de anedotas. Tornou-se ele também, numa certa altura, um autêntico garimpeiro, por 2 anos. Como vocês veem, a aventura também não falta. Diz ele então: a experiência de vida foi comparável em intensidade à de estudar em Stanford. É rico, né? E o que dizer do professor de engenharia que publica artigos de biomatemática no Journal of Theoretical Biology? Versatilidade não falta. Em um dos relatos, outro professor trouxe à memória a desagradável lembrança do 4 de julho de 1974, quando o Brasil enfrentou a Holanda e perdeu a chance do tetra. Eis aí um trecho do currículo que preferia não ter lido, a não ser pelo fato coincidente que era o dia do seu casamento. E mais adiante ele escreve: o nascimento da Roberta chegou junto com a primavera. Vê-la pela primeira vez, pareceu-me que podia comunicar-me com ela. Suas reações aos primeiros carinhos me levou a acreditar que ela seria uma filha muito especial e, sobretudo, inteligente, o que viria a se confirmar mais tarde. Querem coisa mais doce que isso? Confesso que meus olhos marejaram nesse momento. Até desculpei o fato desse professor fazer aniversário no mesmo dia que o Fernando Collor de Mello. Destaquei anteriormente que nossa missão é ensinar aos jovens, transferir nosso conhecimento às novas gerações. Deixe-me enfatizar agora que isso precisa ser feito com uma dimensão maior do que a técnica. Deve ser feito com uma dimensão humana. Mais do que professor, cada um de nós é um cidadão, e as lições de cidadania
devem contemplar a nossa vida a todo instante, a cada gesto. Andorinha, Manuel Bandeira. Andorinha lá fora está dizendo: passei o dia à toa, à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga mais triste, passei a vida à toa, à toa. Esta é uma pequena poesia de Manuel Bandeira. E aí está a sua lição de vida. Vivamos a vida intensamente. Nossa missão de educar é nobre e é seu objetivo preencher totalmente nossa vida. Que ela não seja em vão. Dizia também Manuel Bandeira: duas vezes se morre, uma vez na carne, outra vez no nome. Na carne todos morremos da mesma forma, apenas desligam-se os fios que nos prendem a esta vida. No nome, morremos de várias formas: a morte ignominiosa, a sem prestígio, a anônima, a morte aviltante, a vergonhosa, a desprezível, mas também a morte honrosa, a morte reconhecida, a dos caridosos, a da dignidade. Manuel Bandeira, que chegou a receber o título de Príncipe dos Poetas, foi politécnico. Ele cursou a engenharia até o 3º ano. Precisou interromper porque contraiu tuberculose e nunca mais retornou aos bancos escolares, a não ser em 1953, quando um grupo de alunos o convidou para uma visita. O país perdeu um engenheiro e ganhou um poeta. Sem nenhuma insinuação, acho que foi melhor. Antes de ser engenheiros ou professores, somos cidadãos, e como tal, acende-se a nossa responsabilidade pelos desprovidos, pelos rejeitados, pelos que têm fome. O mesmo Manuel Bandeira soube mostrar a sua indignação pelos excluídos. Ouçam: o bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esta poesia chocante faz avivar a imaginação. Mas eu ali para introduzir uma recomendação final aos prezados colegas que hoje são homenageados. Apesar da vida urbana que levamos, ainda é possível conviver com pássaros nas cidades grandes. Se nos afastarmos em direção à periferia, temos até a oportunidade de poder observar o voo dos urubus. Um voo tranquilo, repousante. Ele voa a grandes distâncias, a grandes altitudes, quase sem bater as asas, apenas aproveitando as correntes de ar ascendente. Todos sabem como os urubus são aves ariscas. Eles vivem em locais onde haja resto de comida em estado de putrefação. São comedores de carniça. Mas basta a aproximação de um ser humano ou um cão para afugentá-los. Essa sua atitude de defesa, emoldurada que é pelo ambiente repugnante e deteriorado que habitam, lembra um ato de covardia. Se tiverem oportunidade, visite um lixão, desses da periferia de São Paulo. Ele é habitado por urubus. Mas é habitado também por seres humanos que literalmente moram, fazem do lixão o seu mundo. Mulheres e crianças ali vivem com um forte e repulsivo churume penetrando pelas narinas, dia e noite. Quando os caminhões de lixo, e com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico. De todo lirismo que capitula o que quer que seja. Fora de si mesmo, de resto não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante, estão sendo pronunciadas. O longo alcance que as modernas tecnologias estão introduzindo, a biotecnologia, a tecnologia da informação, a nanotecnologia, nos assustam. Elas podem nos conduzir à era da redenção da fome da humanidade ou à era do pesadelo,
de quem domina a manipulação genética, até hoje privilégio apenas de Deus, e que agora, como o raio de vida que Prometeu foi buscar nas profundezas de Vulcano e instilou nos seres humanos, encontra-se solto e com vida própria. A responsabilidade dos educadores torna-se maior, porque a ética no mundo materialista é mais difícil de conduzir. Saibamos, prezados colegas, transferir às nossas gerações tudo o que recebemos dos nossos pais. Busquemos sempre esse horizonte, sempre fugitivo, da igualdade, do respeito, do amor. Sejam felizes nessa missão. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença do excelentíssimo senhor professor doutor Luiz de Queiroz Orsini, professor emérito desta escola. Ouviremos agora o discurso do professor doutor José Antônio Jardini, que falará em nome dos novos titulares. Excelentíssimo professor Dr. Antônio Marcos de Aguiar Mazzola, diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Excelentíssimo senhor professor Dr. Barran Gopian, vice-diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Excelentíssimos ex-diretores, professor Francisco Nadi, professor Jordão, professor Martins e professor Célio. Excelentíssimo professor Dr. Orsini, caros professores, senhoras e senhores. Em nome dos colegas, novos professores titulares, gostaria de manifestar nossa satisfação e alegria por ter atingido esse grau de muita honra. Ainda mais quando se trata da nossa Escola Politécnica, a escola de engenharia mais tradicional e líder no Brasil e na América Latina. Assumir esse posto traz, entretanto, maior responsabilidade para com a análise e soluções de problemas e particularidades que estão surgindo nesse mundo em veloz transformação nesse final de século e início de milênio. É sabido ser responsabilidade dos professores titulares liderar as ações com relação a esses novos temas. Para tanto, antes de mais nada, é preciso diagnosticar esses novos desafios. E por que não tomar essa oportunidade para organizar a lista desses problemas, já conhecido por muitos colegas, separando nas 3 atividades que constituem o tripé que sustenta a universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão. No ensino de graduação, constata-se a necessidade de revisão curricular para atender às necessidades da sociedade, hoje instalada dentro de um mundo de economia globalizada. A Escola Politécnica, antecipando a isso, já organizou os seus grupos de trabalho para apresentar o novo currículo para o ano 2000. Inclui a organização já decidida em 4 grandes áreas, mas ainda faltam os detalhes. Aumentar a ênfase nas disciplinas básicas, reduzir talvez o tempo de curso, como serão ensinadas as especializações e como ficam as ênfases. Os professores do último ano veem turmas reduzidas em relação ao número nominal de ingresso. É atribuído como causa o represamento. Mas se isso é verdade, um dia teremos mais alunos que o nominal. E isso não está acontecendo. Dizem que existe uma evasão. Os antigos ex-alunos ficarão surpresos com esse fato. E sendo verdade, como corrigir? A Escola Politécnica sempre recrutou os primeiros candidatos no vestibular. Vemos, porém, hoje, outras escolas que, por estarem no interior, onde a vida é mais fácil e menos onerosa, e também pela competência, evidentemente, têm recebido preferência de um grande parcela dos candidatos. Não podemos perder esses melhores alunos. Então, qual a solução estamos propondo? Os novos métodos de ensino, a internet, as aulas gravadas em vídeo, a documentação autodidática, estamos preparados para isso? E com relação à competição das universidades privadas, será que irá acontecer o que aconteceu com o ensino secundário? E por que não começar a pensar na competição do ensino à distância de universidades do primeiro mundo? No ensino de pós-graduação, precisamos continuar a manter a qualificação máxima do CAPES que a maioria dos departamentos detém.
Já há muito tempo não vem para São Paulo estudantes de longe, de outras partes do Brasil. Deveremos reconhecer que eles preferem cidades mais calmas. Estamos agora iniciando uma grande transformação, o mestrado profissionalizante, também chamado mestrado tecnológico. Ele se caracteriza pelo ensino à distância e a competição para esse nicho de mercado será pesada. E com relação à pesquisa e cultura de extensão, a Escola Politécnica tem se destacado nessas atividades, mesmo misturando esses dois conceitos sobre a proteção do termo pesquisa aplicada. Precisamos responder às solicitações da USP quanto aos perfis de nossas publicações. E a melhor resposta talvez seja efetuar essas publicações. Para isso, devemos esmerar mais as nossas pesquisas. De novo, no mundo globalizado, a universidade tem um papel importante de ajudar a nossa cadeia produtiva no desenvolvimento ou mesmo na atualização de tecnologias. Os recursos vindos do Estado são repassados pela USP, estão cada vez mais escassos. Dividimos esses recursos com as sociedades para a qual falta saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura, etc. A lista é bem grande. Desta forma, dia mais dia, os recursos orçamentários são mais importantes. A solução está na prestação de apoio remunerado, evidentemente, à indústria e comércio. A Poli já faz, e bem, esta função, mas precisamos ampliá-la. Enfim, muitas novidades estão aí presentes, e como disse no início, cabe aos professores titulares liderar essas atuações dentro da universidade. Portanto, nós titulares, juntemos-nos aos outros colegas titulares e mãos à obra. E boa sorte para todos nós. Neste momento, o senhor diretor, professor Dr. Antônio Marcos de Aguirre Massola, efetuará a entrega solene dos diplomas. Professor Dr. Elisardo Visconde, nomeado em 16 de fevereiro de 1998. Professor Dr. Oswaldo Luiz do Vale Costa, nomeado em 24 de outubro de 1998. Professor Dr. Darcy Odvoar, nomeado em 28 de outubro de 1998. Professor Dr. Wilhelmus Adrianos Maria Van Noy, nomeado em 12 de fevereiro de 1999. Professor Dr. Giorgio Brighetti, nomeado em 14 de maio de 1999.
Professor Dr. Ivanildo Espanhol, nomeado em 29 de maio de 1999. Professor Dr. Reinaldo Giudice, nomeado em 29 de maio de 1999. Professor Dr. Nineu Azuaga Aires da Silva, nomeado em 11 de agosto de 1999. Professor Dr. José Roberto Cardoso, nomeado em 29 de outubro de 1999. Professor Dr. José Antônio Jardini, nomeado em 29 de outubro de 1999. Professor Dr. José Roberto Castilho Piqueira, realizou o concurso em 30 e 31 de agosto de 1999. Professor Dr. Sérgio Médici de Eston, realizou o concurso em 16 de setembro de 1999. Professor Dr. Moacir Martucci Júnior, realizou o concurso em 20 a 22 de setembro de 1999.
Ouviremos agora as palavras do excelentíssimo senhor professor doutor Antônio Marcos de Aguirre Massola, diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Excelentíssimo senhor professor Varran Gopian, nosso vice-diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, professor doutor Jordão, nosso ex-diretor da Escola Politécnica, professor Martins, bidiretor da Escola Politécnica, professor Lang, ex-diretor da Escola Politécnica, de quem tive o prazer de ser o vice-diretor, não sei se correspondi. Atualmente também presidente do Conselho Superior da FAPESP e recentemente laureado pelo governo da França, laurea que receberá no próximo dia 14, em cerimônia a ser realizada no gabinete do magnífico reitor. Professor Célio Taniguchi, nosso ex-diretor, professor Luiz de Queiroz Orsini, professor emérito desta casa, professor Fábio Pimenta, professor Giorgio Gambiraggio, professor Ernesto João Roba, professor Coquei Ueara, nossos aposentados ativos, meus colegas de congregação da Escola Politécnica aqui presente, meus novos titulares, senhoras e senhores, difícil olhar para trás e não reconhecer em 1999 um ano de crises, trovões e tempestades. Foi sem dúvida um ano de grandes desafios e de todo tipo de dificuldades. Mas, otimistamente, podemos dizer que chegamos ao seu final sãos e salvos, com um balanço extremamente positivo, com realizações nas mais diversas frentes, seja em termos de administração, dos processos de graduação, dos nossos programas de pós-graduação e principalmente no que diz respeito a encurtar-se as distâncias entre a nossa comunidade científica e os diferentes setores da nossa sociedade. Foi nessa direção, a partir do enorme potencial acumulado pelos nossos departamentos e seus diferentes laboratórios, e sem dúvida alguma, pelo empenho de nossos docentes e dos nossos funcionários, que a nossa escola alcançou em 1999 maior visibilidade na ótica de importantes complexos industriais e da própria sociedade. Os primeiros, em busca de otimizar processos e procedimentos produtivos, e a sociedade civil, pelos seus órgãos representativos, que nos identifica hoje como uma fonte privilegiada para a superação de uma imensa gama de problemas, a exemplo de questões relacionadas aos transportes, ao trânsito, abastecimento e distribuição de água e energia elétrica, e entre outros, a implementação de sistemas de gerenciamento em áreas vitais para este país, telecomunicações, robótica e energia. Foi nesse contexto de busca às inovações científicas e tecnológicas que celebramos inúmeros convênios de parceria. Convênios esses com os quais nós contamos desde já com significativos aportes de recursos de investimentos superiores a milhões de dólares. Foi também neste ano que se encerra,
que nos unimos através do Laboratório de Sistemas Integráveis, a Motorola, a Unicamp, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para a constituição, também na Poli, do Latin Chip, um laboratório que deverá atuar na área de fronteira dos mais avançados conhecimentos em informática, dedicando-se à prototipação e à produção em escalas de chips para toda a América Latina. Nesse projeto, somente nele, os investimentos esperados são da ordem de 20 milhões de dólares. Outro passo significativo para a nossa escola e para as áreas de ciência e tecnologia foi a constituição, ainda recentemente, do Centro de Estudos Avançados em Tecnologia Aplicada, resultado de uma parceria que envolve a Universidade de São Paulo, através da Escola Politécnica e o IE, o IPT e o IPEM, com a geração de muitos programas de desenvolvimento para o Estado de São Paulo. Além dessas importantes realizações no campo institucional, hoje pode-se dizer que há um consenso entre nossos docentes, funcionários e alunos, que a partir da implementação do projeto de administração participativa, a Politécnica vem ganhando maior visibilidade, tanto a nível da nossa comunidade acadêmica, como da nossa sociedade e de todos os nossos segmentos considerados como produtivos, embora nós também sejamos bastante produtivos. Em relação à administração, a adoção de projetos de uso racional da água, da energia elétrica e de materiais e equipamentos vem proporcionando uma significativa economia de recursos, podendo-se vislumbrar, ainda que de forma incipiente, a disseminação da prática de uma nova cultura, onde percebe-se claramente o respeito ao bem público, a ética, a maior urbanidade e o entrosamento entre os diferentes setores da escola e da sociedade. Essa nova cultura também se reflete na ação pioneira da Escola Politécnica, com sua participação na implementação de programas de largo alcance social, como a instituição da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da USP, proporcionando a constituição de cooperativas populares junto a comunidades carentes, oferecendo treinamento, trabalho para os seus participantes e entregando-os ao mercado de trabalho. É com essa ótica de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da nossa população que a Escola Politécnica mantém um programa de treinamento para pessoas carentes, programas de incentivo ao uso racional de áreas anteriormente ocupadas e agora desocupadas, o projeto Curtiço, levado em consideração por esta escola, pela FAO, por outras entidades externas a esta universidade e que mereceu um prêmio especial na atual Bienal que está sendo realizada no Parque do Ibirapuera. É com essa sensibilidade social que a Escola Politécnica tem que nós nos unimos também ao Grêmio Politécnico, discutindo e apoiando a necessária infraestrutura para que o Grêmio possa ampliar, já a partir de janeiro de 2000, de 800 para 8.000 vagas no seu cursinho de pré-vestibular. Sem dúvida, a ampliação desse número de vagas vai contribuir enormemente para o acesso de um maior número de estudantes carentes ao ensino superior. Nós não estamos dando a eles nenhum tipo de subsídio. Foi o próprio Grêmio, em contato com a própria Escola Politécnica, que contratou um prédio onde isso pode ser realizado e vive hoje com seus próprios recursos. Ousar, realizar e avaliar. Esse tem sido o trinômio em que se alicerçam muitas das iniciativas da diretoria da Escola Politécnica, dos nossos departamentos,
dos nossos docentes, dos nossos funcionários e dos nossos alunos. Em que pese uns poucos descompassos próprios de práticas inovativas e ainda não consolidadas, pode-se afirmar, sem sombra de dúvida, que avançamos. Avançamos um pouco, mas ainda há muito trabalho a ser realizado para chegarmos próximo a sistemas e ideias. Sistemas que privilegiam o conhecimento, a competência e, principalmente, a responsabilidade que cada um deve cultivar para efetivamente contribuir para o engrandecimento da nossa escola, da nossa universidade e da nossa sociedade. Ousar e inovar é dever, realizar é obrigação, avaliar é mostrar competência. São esses, a meu ver, os traços marcantes que caracterizam o espírito politécnico e que tenho a mais absoluta convicção e faço votos, possam pontificar a longa e produtiva jornada que hoje iniciam os nossos novos professores titulares. Meus parabéns a todos e muito obrigado. Com as palavras do doutor Antônio Marcos de Aquino Massola, diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, está encerrada esta sessão solene. A Igreja e a Congregação da Escola Politécnica da USP agradece a presença de todos e os convida para o coquetel. Boa noite.